Alô, alô, torcedor! O programa Hora dos Natãs está no ar, trazendo tudo sobre esporte, o resumão da semana e os pitacos da rodada. Hora dos Natãs. Alô, alô, torcedor, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Hora dos Natãs. Pra quem não me conhece, eu sou o Nathan Haddad e eu estou com o Nathan. Aoba, Nathan. Aoba, meu amigo Nathan, você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô muito bem. E hoje, Nathan, não sei se você já percebeu. Eu percebi. Vamos lá. A gente vai falar de Copa do Brasil, a gente vai falar de Champions League. Nós também vamos falar de um clássico que vai acontecer. Exatamente, já falando de clássico que é Palmeiras e Santos, vamos apresentar a nossa Santista Estela. Aô, Estela! Oi. Vamos começar falando então da Copa do Brasil, né? Vamos começar falando da Copa do Brasil, mas antes, Diga. a gente tem aqui um recado muito triste. Verdade. Nossos telespectadores e ouvintes, porque a gente tá em várias plataformas. Exato. Infelizmente, Mark Zuckerberg nos baniu Fomos censurados. do Instagram até sexta-feira, hoje. Pô, Marquinho, tá de brincadeira, né, Mark? Naranguela. Só porque a gente tava ficando famoso, Para, ficando famoso, o Mark resolveu nos banir por 3 dias. 3 com dias. inveja, Sabe por com quê? inveja. Porque a gente postou um gol. Um gol. Como se fosse mudar o curso do universo. Era só um gol, cara. Ô, EFA, a gente não queria usar seu conteúdo, mas de onde que a gente ia tirar um gol? Se a gente não tava lá na Europa pra gravar. Da próxima é só eles darem a passagem, a gente vai pra lá, a gente faz o conteúdo, tá tudo bem, entendeu? É Exato. impressionante. Pô, perguntaram no ponto aqui se foi o gol do Felipe Neto, Neito. Foi o gol do Felipe Neto. Felipe Melo, confundi. Não foi o Felipe Melo, né? Infelizmente não foi do gol do Felipe Melo. Eu queria muito postar o gol do Felipe Melo também. Vamos falar. Não vamos falar mal do Felipe Melo, que eu tenho uma... Não tem uma coisa ruim pra falar do Eu Felipe Melo. gosto do Felipe Melo pela época que ele marcou. Me marcou, Nita. 2020, 2021. Essas Libertadores ele tava ali pelo Parmeira. Uhum. Agora ele foi pelo Corinthians. Vira casaca, hein? Deu a classificação pro Corinthians. Mas primeiro a gente vai falar do Flamengo e São Paulo, Neita. E Flamengo e São Paulo me lembrou uma coisa aqui. O quê? Me lembrou desclassificação. Desclassificação ou classificação, depende do seu ponto de vista. Mas como eu gosto mais de secar, desclassificação. Beijos. E um abraço pro Thiago aí, né? O Thiago ele tá continua felizão. vivo. Hoje ele tá mais sorridente. Que ele, vou contar um pouco dos bastidores. Ele me chegou aqui no estúdio questionando, comentando que todo mundo no mundo vai virar flamenguista. É a É uma teoria questão dele. de tempo, é a teoria dele. A teoria dele discordo completamente. Mas tá bom, né? O É, tempo mas- dirá, o tempo dirá. É mais capaz de todo mundo virar anti-flamenguista, porque ninguém suporta o Flamengo. Né, Thiago? E aquela história, né, Neita? Foi um golaço. Assim, ó. Uma cacetada do Arrascaeta. Ou seja, mudou de nome. Por quê? Se é uma cacetada do Arrascaeta, ele não é mais o Arrascaeta. Ele é o quê, Neito? Ele é o cacetada. Entendeu? Entendi. O Flamengo venceu o São Paulo por 1-0. Sim. É o Arrascaeta, o Arrascacetado, que era a dúvida, se recuperou Aham. e resolveu a partida pro Mengão. Joga muito. Não tenho o que falar contra ele. E assim, se não fosse ele, o time do Flamengo não ia achar algumas escapatórias em alguns jogos difíceis. Porque ele dá cada passe, assim, no meio da... Ele é mágico, né? Ele é mágico. Ele É encontra momentos que não tem o que fazer, ele faz acontecer. E aí vai juntando, cada um fazendo sua função e bem, no time do Flamengo. Tão voando. O ruim é escutar os flamenguistas chatos na sua orelha. Isso é ruim. Mas a gente tem que ser sincero. O pior é quando tem um flamenguista e paulista ao mesmo tempo. Não. Isso eu fico um pouco É incomodado. hipocrisia, eu diria. Eu. Né? Exatamente. A Estela foi cirúrgica Obrigada. agora. Meu primo é mineiro, mora em São Paulo e torce pro Flamengo. Meu Deus.
Eu. Nossa, que bagunça. Bagunça. Doído. Bagunça. Acho que ele não se decidiu ainda. Não, deve decidiu, né? Anitta, falar um pouco de São Paulo, que temos que falar, comentar sobre a eliminação. São Paulo, ele perdeu bastantes chances. Só que comentaram comigo a semana inteira, o ano inteiro, que era só tocar no Caleri. Então, mas eu acho que o Caleri tá se abstendo um pouco da situação, né? Tá falando, não, vou ficar em cima do muro. Que gol o quê? Vou ficar de boa. Gol pra quê, né? Se Pra o salário quê? tá em dia. Tá em dia. E aquele negócio, você viu o lance do Rogério Ceni? Que ele deu a entrevista coletiva? O que ele falou? Ele disse, Nathan, o seguinte. Ele falou que, a questão não era o salário dele, não era quanto ele ganhava no São Paulo. Que se fosse necessário, ele sairia e abrisse mão da multa rescisória. Que ele tá ali porque ele gosta do clube. Uhum. E eu acredito um pouco no que ele disse. Eu acho que realmente ele tem uma história brilhante no São Paulo. Sim. E com aquela declaração, abrindo mão da multa rescisória, abrindo mão de um monte de coisa, você vê assim, tudo bem. Ele pode não ser o melhor técnico do mundo. Mas você vê que ele tá tentando de tudo pra fazer o time encaixar. Porque não depende só do técnico também, né? Exato. Eu acho meio... Eu vou falar a palavra que eu acho mesmo. Acho bizarro quem critica o Rogério Ceni. Claro, ele tem os seus defeitos. Ele erra em algumas escalações. Ele erra em algumas substituições. Ou em forma pra armar o time. Só que, cara, ele é um dos únicos técnicos que eu vejo, assim, que briga com todo mundo da diretoria pro bem do clube. Então. Não sei se você lembra, mas meses atrás ele reclamou até da piscina, que não tinha água na piscina. Meu, é só colocar água. Você vai ter uma piscina pra quê se não é pra nadar? É essencial ter uma piscina lá pra recuperar o jogador. Mas até as próprias piscinas de gelo também, né? Sim, não tinha água, não tinha nem água na piscina. E o Ceni, Você acha que vai ter de gelo? Eu acho que até porque ele já foi jogador e já teve nessa posição, o cara, tipo, ele se posiciona, ele sabe o que foi Sim, passar por isso. Não tem uma água numa piscina, cara. Caraca, meu. Então, enfim, o Rogério, ele busca o bem do clube. Por mais que o resultado não venha, eu acho que assim, o São Paulo era pra estar brigando pra não cair, com esse elenco que tem. O Rogério Ceni já tá fazendo a mais, de colocar o São Paulo na final da Sul-Americana. Não, tá indo bem. E ele briga o tempo todo pro bem do clube. É que você vai querer comparar também com o Flamengo, que é um time que já tá estruturado, já vem num caminho de reestruturação há um tempo. Uhum. Pô, não foi em 2019, 2018. Então, Pra o antes, processo- já estão tentando se reconstruir. O processo de reconstrução do Flamengo foi lá pra 2014, se não foi antes ainda. E olha quanto tempo demorou pra dar resultado, Uhum, entendeu? sim. Então é uma coisa que a gente não pode cravar e falar, não, o São Paulo tá horrível. Não, é as condições que o clube tá agora. Não adianta você ficar trocando de técnico, porque nenhum vai satisfazer as vontades, todas as vontades, tanto da torcida quanto dos dirigentes, quanto dos jogadores. O que talvez o Rogério Ceni precisa melhorar nele é o controle de elenco. Uhum. Porque até no próprio Flamengo, né? Tiveram algumas declarações que o Rogério Ceni se perdeu ali. Sim. Assim como vários técnicos que passaram por lá. Então assim, não tô dizendo que é o caso do São Paulo, porque no São Paulo ele tem uma história fantástica e deve ser respeitado por, se não for todos, pela maioria. Sim. Mas talvez ele precisa melhorar quando ele pega um time cheio de estrela, que tem um ego ali em cima. Ele precisa ter um controle maior. Tipo, o Renato Gaúcho, ele tem muito controle, mas também não é tão técnico que nem o Rogério Ceni. Então, Precisa achar uma balança entre precisa os achar dois. uma balança, O exemplo do que você falou do Rogério Ceni foi quando ele treinou o Cruzeiro, né? Foi. Teve toda aquela questão lá que o Dedé e a panelinha dele lá demitiram o Rogério Ceni, né? Você pode ver, o Fortaleza. O Rogério Ceni no Fortaleza foi bem demais. Sim, exato. E não era um time cheio de estrelas. O Com Rogério Ceni, eu acho que ele é um bom técnico, só que tá em construção ainda. construção, né? é. Mas falando agora do Flamengo, pra dar o último pitaco, assim, e pronto, vamos parar de falar de Flamengo. Falamos muito do Flamengo. Ah, Flamengo. Caca. O Flamengo é favorito na final? Neita. Pô, né? É favorito, É não tem favorito? jeito, é favorito. Então, você acha, Stella? Eu acho. Só o Neita que não acha. Eu Não, acho. Por que será, né? Eu Por que acho, será? eu acho o Flamengo favorito.
Só que favoritismo não ganha jogo. Não ganha. Não ganha jogo. A gente sabe muito bem disso. Eu quero guardar essa frase. Guarda, Favoritismo não ganha. Eu vou anotar, não, porque daqui a anota. pouquinho eu vou estar trazendo ela de volta pra essa mesa de discussão. Vamos continuar. Olha lá, favoritismo não ganha jogo. Eu vou falar pro Reels, falar pro TikTok, falar pra todo mundo. Favoritismo não ganha jogo. Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil 2022. Sabe por quê? Por quê? Porque a Taylor Swift vai lançar um álbum na semana. Ai, e toda não, vez que a Taylor toda Swift vez. lança álbum, o Corinthians ganha o jogo. Ela, toda vez. Gente, essa teoria tá mais batida. Mas nunca sei deu lá o errado. quê. Tá bom. Anota também aí o dia do lançamento do álbum da Taylor Swift. Taylor, tá Pode bom. anotar. Tô anotando aqui, pode deixar. Isso, muito bem. Vamos falar do Corinthians então, Nito. Vamos falar do Corinthians. Vamos Muito falar. bem, que o Corinthians... Nossa, eu não dormi a noite pra falar Calma. disso. Segura. Você tá muito ansioso. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0 e está na final da Copa do Brasil, Neito. Está na final. Jogou melhor. Jogou Não muito. tem- não tem- Jogou muito. Renato Augusto, eu te amo, cara. Segundo o Isso é mágico. Segundo o Sormani, ele é melhor que o De Bruyne. Renato Augusto é melhor que De Bruyne. Quem não, ironicamente, discorda dessa frase? Eu acho que tem como se comparar, mas eu acho que não é. Acho que o De Bruyne É bem inferior, lógico. é bem melhor. Mas é assim. Não tá assim, você fala, ai que absurdo. Eu gosto do estilo do Renato Gaúcho, não, Renato Augusto. Mas eu acho que o De Bruyne é melhor jogador. Na Chapada, quem é melhor? Scarpa. Renato Augusto, anos luz melhor. Meu Deus do céu. E você estava lá no jogo, hein, Neita? Eu vi o gol do Renato Augusto na minha frente. Já que a gente não conseguiu fazer o marketing pelas redes sociais, por que o Mark Zuckerberg não nos ajudou? Seu Marquinho não ajudou? Por favor, faça um marketing. Entre no nosso canal no YouTube, RTZ Esportes. O vídeo do jogo. Você que tá No TikTok. no TikTok também. O vídeo do jogo lá, eu comentando, falando um pouco do jogo, entrevistando uma galera, mostrando alguns vídeos da torcida. Tá lá no nosso YouTube, RTZ Esportes. Perfeito? Perfeito, Neita. Você sabe muito. Os gols foram marcados pelo Renato Augusto. Nossa, como eu nunca vou cansar de falar do Renato Augusto. O outro, Sabe o que ele tem a ver comigo? Além da chapada, o Augusto. muito bem. Natal Primos, Augusto. né? Primos. Primo. Eu diria primos. Primos, É. primos. Já é primo, né? Logo- Fazer o quê? Primos, né? É isso. É isso. O outro foi marcado pelo Juliano, que estava contestado na equipe do Corinthians. Foi lá, marcou, resolveu. E por último, no final do jogo, o craque Felipe Melo. Joga muito. Joga muito no Corinthians. Obrigado, Felipe Melo. Muito obrigado. Que, por sinal, da onde eu tava lá no estádio, eu tava do outro lado. Eu não sabia que tinha sido o gol do Felipe Melo. Eu Tava não muito sabia. ocupado abraçando os caras do seu lado, né? Pô, subiram em cima de mim. Foi Um brincadeira amor que aconteceu. fraternal, Eu parecia né? os bonecos de posto, que um me puxava de um lado, outro me puxava do outro. Acho que é mais ou menos assim que um famoso se sente. Deve ser. Eu não sabia, não deu pra ver, né, que foi gol do Felipe Melo, porque eu sou míope. E depois minha mãe me ligou e falou, Natan, como que você vai voltar? Você vai voltar de metrô, Uber, né, quer que te busca e tal? Aí eu falei, não sei, vou tentar sair primeiro do estádio e tal. E ela comemorou. Foi gol contra do Felipe Melo. Minha mãe comemorou. Eu falei, mentira. Sua mãe é a maior jornalista desse Brasil. Deu um furo Exatamente. de notícia. Ela apurou pra você. Ela apurou pra mim e pra É todo isso. mundo que tava na minha volta que não sabia também. Eu gritei, falei, foi gol contra do Felipe Melo. Mas é Ela até aquele foi. negócio, interferência de fora não pode. Quando ele tá dentro do Epa. jogo não pode. Pode ser anulado. Mas não foi anulado. Bom, agora parte do jogo, acho que o VP acertou muito bem a equipe. Foi. Pressionou lá em cima. Era um risco muito grande, porque se o Fluminense conseguisse sair dessa primeira linha de marcação, né, ia parar na cara do gol, né? Como teve algumas chances pra marcar, mas o Cássio também é outro cara que a gente... Cássio, né? É simplesmente Cássio Ramos. Eu também tenho Ramos. O Natan é corintiano. Pronto. Tá. Ah, não. Aí você tá forçando a barra. Meu, que coincidência, cara. Nossa. Ele só é parente de metade do elenco, mas assim... Tá suave. Tá suave, é primo distante. É o primo de Santos, é o primo de 14º grau do Neita, é o Cássio Ramos. O Corinthians acertou a marcação.
No segundo tempo eu senti que a equipe cansou um pouco, né? Principalmente o Roger Guedes, o Mosquito, o Renato Augusto também cansou. Mas lá no meio do segundo tempo, o VP falou assim, vai entrar o Juliano, vai entrar o Matheus Vital e vai entrar o Watson. Resolveram o jogo. Só não mais que o Felipe Melo. Obrigado, Felipe Melo. É isso, né, Ney? É isso. Algum comentário, Stella? Não, só queria saber se agora o Felipe Melo para de ser odiado pela torcida corintiana, ou não. Ah, não. Você acha que reverteu? Poxa, foi um golzão, meu. Ó. Não vai dar o perdão pra ele? Não. Mesmo assim? Não. Sabe por quê, Estela? Por Eu quê? vou Me explicar. diz. Porque o Felipe Melo ocasionou muitas dores no Muitas coração dos dores. corintianos. Eu acho que são feridas que não dá pra reparar Não dá com um pra golzinho, reparar. né? Tá bom. Pra mim, sinto o quê? Sinto uma mini fedidinha quando eu percebo que isso aconteceu. Tá bom. Mas pra ele, é um mini alívio, mas é só um band-aid numa ferida gigante. Então não adianta. É um band-aid num câncer, né? Não tem como. Nossa senhora. A Estela passou dos limites aqui. É, gente, não, é porque... Você tá passando dos limites, Não. Estela. Não, mas o Felipe Melo, ele foi um jogador que provocou muito a torcida do Corinthians, né? Que é corintiano. O Felipe Melo é corintiano. É mentira. Eu não tô brincando, ele tava no jogo Corinthians e Vasco na Libertadores. Ele tá torcendo pro Vasco. casaca. Ele tava lá. Tava torcendo pro Vasco. Certeza. E aí ele deu aquelas brigas com o Cleison lá e tudo mais. É um jogador que falou muito. Mas agora tem que ouvir muito, né? É, igual aquele lá, esqueci o nome do time de vocês. Falava muito, mas era horrível também. Putz, esqueci. Cleison. Cleison não falava muito, cara. Nossa, que cara marrento. Pelo amor de Deus. Aí vem vamos aquele combinar. brigar com O os futebol brasileiro Desse tamanho. gosta de um... Para. Não, mas o futebol brasileiro gosta de um marrento. Fala a verdade. Quem não gosta do Gabigol? Para. Não, mas o Gabigol... Neymar marrento. Eu não gosto do Gabigol. Ah, Eu acho que assim, a galera só gosta do marrento se tá no seu time. É, exatamente, o resto do Brasil odeia ele. tem Se razão. você falar assim ó, pra mim, se você perguntar pra alguém, você gosta do Dudu? Não vai gostar muito do Dudu, porque o Dudu é marrento, fica com essas palhaçadinha. Palhaçadinha, mano. Aí você pega, tipo, vai, Gabigol. Flamenguista ama o Gabigol. O resto do Brasil odeia O resto do Gabigol, entendeu? ele. Exato. É a mesma coisa, assim, é que o Fagner não é tão marrento, mas por causa do estilo de jogo dele. Os corintianos amam o Fagner. Eu amo o Fagner. Mas o resto odeia o Fagner. Que nem o Hulk. Até o Hulk tá sendo odiado pelo resto da torcida. É que, meu, ele tá reclamando tanto. Tudo, ultimamente, pelo amor de que Deus. Tá chato, cara. Você tá chato. Você tá idoso. Velho ranzinza. Nathan deu papo pro Hulk, né? Não, para. Meu, reclama... Chama ele pra sair na mão, vai. Não. Aí eu quero ver. Calma aí, que também não é assim. A gente sai, toma uma brejinha lá num barzinho. No frate. No frate. Sem brigas. Pra que brigar, né? Tem jeito. Nathan, pra mudar o assunto. Como que para o Flamengo? Como o Corinthians... Qual que é a estratégia que o VP tem que fazer pra parar o Flamengo? Pra parar o Flamengo, tem que parar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro, Cebolinha. Parar o time, é isso? É, acho que é mais fácil colocar os 11 debaixo da trave. É. E... É Não, isso. mas eu acho que tem como sim, Neita, não é impossível. Mas é bem difícil. O que deixa mais complicado... É 2 jogos ainda, É isso que eu ia falar. O que deixa mais complicado é que são 2 jogos. Pro Atlético Paranaense tá mais fácil. que é um jogo. Que é um jogo lá que depende de um dia ruim do Arrascaeta. Que é assim que ganha o Flamengo, né? Tem que depender do cara jogar mal. Não tem muito o que fazer. Faz um pix ali pro juiz. Igual o Atlético Paranaense fez contra o Palmeiras. Calma, Nito. O Palmeiras a gente vai falar depois, que o Palmeiras só tá no Brasileiro. A gente Por fala isso, depois. fizeram um pix. A tia Leila fez o pix errado, vamos falar a verdade. Pô, Leila. É só colocar o número do CPF ou do celular, se der, esse negócio. Ei, tu fala de Champions. Falar de Champions, porque teve polêmica na Champions. Teve polêmica na Champions. A gente vai passar aqui antes todos os jogos que aconteceram, né, Neito? Você quer falar? Pode falar rapidão aí. Liverpool venceu o Ajax por 2-1, de virada. Bayern Leverkusen venceu o Atlético de Madrid por 2-0. Porto tomou 4-0 do Clube Brugge. O Viktoria Pilsen perdeu para a Inter de Milão 2-0. O Bayern de Munique venceu o Barcelona por 2-0. Sporting contra o Tottenham, 2-0 Sporting. Foi esse jogo que nos ocasionou o ban. Obrigado, Zuckerberg.
O Olympique de Marselha perdeu pro Frankfurt 1-0. O Rangers perdeu de 3-0 pro Napoli. Milan 3-1 em cima do Zagreb. Chelsea 2-1, perdeu de 2-1 pro Salzburg. Perdeu mesmo? Vai seguindo. Uma boa questão, né? Que agora eu não lembro agora se perdeu ou se eu anotei errado. O Shakhtar empatou com o Celtic 1-1. Real Madrid venceu o Leipzig por 2-0. Teve polêmica nesse jogo. Teve polêmica, a gente vai comentar. O Copenhagen empatou com o Sevilha 0-0. O City venceu o Borussia por 2-1. A Juventus perdeu pro Benfica 2-1. E o Maccabi Haifa tomou de virada 3-1 pro PSG, que também deu polêmica, né, na comemoração do Neymar. Foi 1-1 o jogo do Chelsea. 1-1. Eu sabia que eu tinha notado alguma coisa errada aqui. Neita, fale sobre as polêmicas. Então vamos lá, né? Agora, muito sério essas polêmicas. Porque assim, no jogo do PSG, Neymar levou um amarelo por ser ousado. O menino que sonhou ousar tomou amarelo. É complicado, né? Porque parece que a Europa não gosta dos brasileiros. Uhum. E assim, eu quero mesmo que o Neymar faça tudo que ele tá fazendo, jogando bem, na Copa do Mundo. Porque aí, esses jornalistas de fora, tal, que ficam criticando os jogadores brasileiros por fazerem dancinhas, por fazerem dribles. Pô, você quer que o futebol vire o quê? Toca pro goleiro? Vira o jogo? Tem que ter uma mágica. Tá entendendo? E o Neymar, se vocês quiseram acabar com o futebol do Neymar, primeiro, vocês viram, e já o quê? Ah não, vamos tentar moldar o garoto, não sei o quê. E olha o que aconteceu. Ele não tava jogando tão bem. Agora que ele tá voltando, driblando e tudo mais, a galera quer acabar de novo. Ou seja, só tem um pensamento na minha mente. Eles estão com medo da gente ganhar o Hexa. Até porque o segundo jogador principal da nossa seleção também foi alvo de críticas racistas. Exato. Ele dançou no jogo. Ele fez o gol e dançou. Fez o gol e dançou. E o jornalista, que eu não vou lembrar agora, do Jornal da Espanha, citou uma frase falando, se você quer dançar, vai dançar lá no Carnaval do Brasil, alguma coisa assim, e como macaquinho, como macaco. Pronto. Sabe o que tem que acontecer com esse cara? Esse cara tem que levar uma bufetada na boca. E o Vinícius Júnior tem que dançar muito. Todo gol que ele faz, ele tem que dançar, principalmente contra a Espanha na Copa do Mundo. Exato. Eu não sei nem mais o que comentar em cima do seu argumento. Que a gente vai ser ex-campeão e é isso e acabou. O Hexa vem. O Hexa vem com 2 gols na final. É assim o que eu falo. Não é aquela coisa, o Hexa já é um sonho, não. O Hexa já é real. O Hepta é um sonho. É isso mesmo. Com gol de quem na final do Hepta? Do Hepta? Yuri Alberto. Falei. Que Yuri Alberto? Sabe o que eu ia falar? Hendrick. O Marcos Leonardo. Pra isso ela ficar feliz. Marcos Leonardo. Um beijo pro Marcos Leonardo. Cadê a minha câmera? É o Marcos Leonardo mesmo. Marcos, a gente vai conversar, Marcos. Pode botar pra ele, obrigado. Vamos falar então do Marcos Leonardo, do Hendrick, porque é do time dele. Nesse fim de semana teremos Palmeiras e Santos, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neitan. Teremos Estela. Eu ouvi dizer nos bastidores, eu não sei se é verdade, que a Estela preparou aí uma conta. Não, eu bati os números. Conta. Não, mas vocês querem passar pelo retrospecto do jogo aí, pelos... Deixar a Estela falar por último? Não, Pode ser, vai, porque eu vou vamos fechar com chave de ouro. Pode ir lá. Ok. A Estela vai encerrar o programa. O Palmeiras iniciou o jogo sem Veiga, né? Uhum. E vem aquela tristeza, Neita. Provavelmente, o quarteto do meio de campo do Palmeiras mais vitorioso, assim, nos últimos tempos, não jogarão mais juntos. Por causa do Veiga que machucou, né? O Veiga tá lesionado e o Scarpa vai se transferir no fim do ano. Então acho que é um adeus para esse meio campo de ouro. O Palmeiras iniciou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Píqueres, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, que aí o Abel tá tentando novas formas, né? Porque o Bruno Tabata foi contratado agora e tem que tirar alguma coisa desse cara, porque pelo amor de Deus. Scarpa, Dudu e Rony. Eles vão começar, no caso, né? Esse é o provável escalação do Palmeiras. Já pelo lado do Santos, que perdeu o técnico Lisca,
no começo da semana. Tá com um interino chamado Orlando Ribeiro. Tá atrás do Luxemburgo, ainda não tá nada certo, né? Tá pesquisando aí pra ver se consegue contratar algum outro técnico pra próxima semana. O interino, Orlando Ribeiro, ainda não divulgou, não teve nada sobre a pré-escalação do Santos. Então a gente tá meio de mãos atadas aqui, Neita. Tá de mãos atadas, porém, tem uma coisa, Estela. Seu Santos, historicamente, foi detonado pelo meu Palmeiras. Tudo bem. Manda ver. Me diz. Em 345 jogos, o teu Santos ganhou 106, houveram 91 empates e o Palmeiras meteu 148 vitórias, só pro Santista ficar esperto. Beleza. Sem brincadeira. E o Santos não vence o Palmeiras desde 2019, pra deixar claro. Eu posso participar? Por favor. São 9 jogos, 7 derrotas e 2 empates. 7 derrotas do Santos e 2 empates, sendo 6 derrotas seguidas. Pronto, já falei. Aí, Estela. Doído. Mas eu queria aqui nesse momento citar a Vai, frase Estela, encerra o programa. de um vai. grande pensador que disse uma vez, não há muito tempo atrás, favoritismo não ganha jogo. Tá? Só queria deixar isso registrado aqui. E agora eu vou pra matemática. Eu tenho dois sonhos. Sabe aquela do Martin Luther King? Eu tenho um sonho? Eu tenho 2 sonhos. Primeiro, curto prazo e o outro a longo prazo. Curto prazo é que o Santos vai ganhar o jogo. Vamos começar por aí. 1-0 pro Santos. Gol do Marcos Léo, ML9, no segundo tempo, tá? Esse é o meu primeiro sonho. E o segundo sonho é, se esse primeiro sonho se concretizar, Santos ganha 3 pontinhos. E aí vamos dizer que tudo der certo, o América Mineiro e o Goiás não ganham nos próximos jogos. O Santos vai ficar em 8º lugar e tem chance, inclusive, de ir pra Libertadores. Então eu sonho alto, eu sonho grande. E eu acredito. Santos, ML9, vamos conversar. Eu acredito em você, tá bom? Depois de uma ilusão... Não, pessoal. Galera, eu não sei o que Fé. tá acontecendo aqui. Acho que alguém utilizou algum tipo de entorpecente. Não. Tá vendo coisa. A fé, meu amigo, a fé move montanhas. Bom, Numa dessa ainda vai dar certo. Sempre que Quem? eu falo, nunca vai, mas Vou- uma vai dar. Em algum momento. Deixa eu participar agora. Vai lá. Quem foi o juvenil que deixou dar o microfone pra Estela? Quem foi? Quem foi? Foi vocês, né? Pois é. Neito. Agora aguenta. Agora aguenta. Qual que é seu palpite pro jogo, Neito? 1-0. 1-0. Do Santos, né? Palmeiras. Ah, qual é? Gol do Veiga? Veiga não, falei. Gol do Scarpa. O Neito, não tá do lado da Estela agora? Obrigada. Porque o Neito agora ele ficou meio avoado. Ele ficou, Ele ele tomou deu um uma tático baqueada. da Estela Ele agora. deu uma baqueada. É que eu tô lesionado. Ah, tá. Tô com amidalite, tá ligado? Entendi. Desculpas, né? Desculpas. Mas assim, de verdade agora, sem o Veiga, eu tenho esperança, meu. Vocês vão estar sem o Veiga. Tudo bem. Não. Mas o retrospecto me ajuda? Não. Mas a fé, sim. Você entendeu? Eu acredito, pessoal. Eu acredito. A gente tá sem o Veiga, mas a gente tem o Rony Bikes. Rony, bicicletas. Vai, fala quem vocês têm também, Estela. Vai, eu A passei gente pra tem- você. A gente tem o Soteldo. Por A, que a gente tem a tia Leila. Qual que vai ser a diferença do Soteldo? Como é que você contou pra mim? Eu não sei. Ah, tá. É aquela piada ruim? ela. Essa piada é muito ruim. Pode falar. O Soteldo virou pro Do e falou, Soteudo. Para! Meu Deus. Isso foi pensado, isso foi Não. roteirizado, você tá entendendo? Foi numerizado aqui, eu tenho os dados pra vocês. Galera tendo aula e discutindo sobre Soteldo. Soteu, vírgula, Do. Muito bem. Bom. Não sei nem mais o que falar, Neito. Ah, eu acho que é aquela história, né? Santos, um clube praiano. O que é isso, hein? Isso O que isso quer Eu dizer? entendi. Então, o Santos é um clube praiano. Ah, Onde que vai ser o jogo? no Allianz, né? Tudo bem. É. A minha fé é inabalável, pessoal, e eu ainda acredito. Tá. Santos é um clube praiano. Andou na prancha. Tu. Cuidado que o porco vai te pegar. Pam, 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 É que só que pam, porco não sabe nadar muito bem. Andou na prancha. Cuidado que o Rony, surfista bikes,
Vai te perguntar. O Rony O Rony Pranchas. em cima da bicicleta, em cima da prancha, correndo atrás do Santos. Tá bom. Muito bom. Meu palpite agora pra Vai lá. falou 1x0. Apaziguar, vai. 3x0 Santos. Para. Eu vou enforcar alguém nesse programa. O jogo virou, pessoal. Gol contra do Felipe Melo. Contra tudo e contra todos. Não. A nossa fé tá grande. Vai ganhar, Estela. Não. Vai ganhar. É isso. É só o que eu precisava, de um apoio. E eu já tenho. Então é isso. Acabou. Obrigada. Agora sim, falando de Santos, já que a gente tá falando de Santos, o maior ídolo do Santos é o Pelé, certo? Certo. Ah, E tem a- um Neymarzinho aí no meio, vai. Tem Não, um mas o Neymar, maior. maior É, Pelé. maior Pelé. Tá bom. E assim, se você pudesse ficar só com um, assim, pra o seu time, Rei Pelé ou Rei Charles, que acabou de assumir agora na Inglaterra? O Rei Pelé sabe usar caneta. Uma coisa que o Rei Charles não tá sabendo. Então eu vou ficar com o Rei Pelé. Muito bem. Poucas. Ela ficou com o Rei Pelé. Galera, assim que finaliza o programa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Assim que a gente terminou com Rei Pelé, a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela audiência e participação de geral, né, Neita? Beijo a todos. Beijocas. Siga a gente nas redes sociais, RTZ Esportes, né? Nosso Instagram, nosso YouTube, nosso TikTok. Manda um beijinho pro TikTok aqui, ó. Mandar um beijinho pro TikTok. Beijinho pro TikTok. Mandar um beijo pro Matheus da nossa sala, que ele pediu um beijo. Ele pediu um beijo? Beijo pro Matheus. Beijo pro Matheus. E Estela agora, por favor. Beijo pra todo mundo também. Valeu, Uma- pessoal. Vamos agradecer vai o ganhar. CCL, Isso. Centro de Comunicação e Letras, E o NPDA, que significa Núcleo. de Produção Acadêmica. e Desenvolvimento Acadêmico. Muito Ah, bem. errei. Por pouco. O Hora dos Vai. Atãs volta semana que vem no mesmo horário, às 5 horas da tarde. E tchau. Beijos. Tchau. Oh, oh.